Foi, né? Estou entrando aqui só no Facebook para confirmar, mas acredito que sim. Deixa eu só confirmar aqui e a gente já começa. Vamos lá, acontecendo agora. Tá lá. Vamos lá, né? Boa noite, então, né, Alexandre? Depois de um longo e tenebroso inverno, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Essas coisas acontecem, não tem como, são as provações, é a gente passar. A gente acha que não, né? Fizemos de manhã hoje e tudo ok, né? Exato. Exatamente. Para não dizer que não treinamos. Isso aí. Mas aí isso vai de encontro com o tema que nós vamos abordar, né? Fé. Isso aí. Exatamente. Não é? Hoje, né? Então, antes de iniciar, vamos fazer a nossa prece, né? Estamos aqui no Facebook da Casa Espírita Francisco de Paula, né? E seguindo o nosso cronograma de palestra virtual, porque estamos impossibilitados, a casa está fechada por conta da pandemia, e nós mantivemos as palestras nas segundas-feiras, às 20 horas. Então, vamos lá, irmãos, vamos fazer uma prece, né? Para que tudo corra bem, para a gente possa desenvolver o nosso estudo da melhor maneira, com os amigos aí que estão apostos esperando depois de um tempo, né? Mas vamos lá, nós vamos falar hoje sobre fé. E que o nosso Pai, amado Mestre Jesus, nos conduza nesse estudo, que possamos fazer da melhor maneira possível, dentro daquele ensinamento que ele nos colocou aqui há 2000 anos, e que a gente possa sempre estar colocando em prática no nosso dia a dia. Ok? Muito bem, que assim seja. Então, essa escolha desse tema, fé, vai muito de encontro, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo essa pandemia que tira, às vezes o nosso sono, né? O nosso porto seguro, e até às vezes perdemos um pouco da fé, né? Então, eu queria passear um pouquinho, tá, Alexandre? Nos primórdios, lá em Tiago, quando ele disse que a fé sem obra é fé morta, né? Quando ele, na epístola dele, que foi a única carta que ele deixou, né? Quando ele escreveu aos cristãos judeus que haviam sido convertidos, havia ainda uma involução, se é assim que eu posso dizer, mas moralmente eles estavam ainda muito tacanhos, e foi quando que ele falou, e ele disse, escreveu não, porque naquela época não havia esse tipo de transmissão por carta, era tudo falado e depois propagado pelos discípulos, né? Sim. E a fé sem obra é fé morta, né? E aí vamos passear um pouquinho nisso. O que você entende por isso? O que você traz à luz do Espiritismo nessa palavra de Tiago, nesse dizer dele lá há mais de 2000 anos? Isso. É só para a gente poder fazer um paralelo, né? Sim. Eu separei aqui duas passagens, que é uma justamente da carta, como você falou, e outra do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa fazer esse paralelo. Sim. E fique bem claro a intenção, né, de trazer que você foi muito bem intuído em trazer esse tema. Então, lá em Tiago 2, 17 e 18, nós encontramos: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Isso mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras,
e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sim. Tá? Então, assim, é interessante porque ele diz o seguinte, ó, eu te mostro a fé. Mas Sim. a fé, como é que eu vou mostrar? A fé é algo imaterial, é algo... Não, não é. A fé, ela é material, desde que exista uma obra. Ou melhor, Sim. a obra não é construir um edifício, construir, né? A É obra isso que eu ia falar. é a ação, né? Sim. É a escolha em exercitar a fé. E o resultado disso, esse exercício, é uma ação, é uma atitude, é aquilo que mostra o que há dentro de mim enquanto indivíduo espiritual. E, em paralelo, nós encontramos no capítulo 18, item 16 do Evangelho, a seguinte passagem, né? Um trechinho que diz o seguinte: quando estudamos o Espiritismo, entendemos que a doutrina nos ensina a reconhecer o verdadeiro cristão pelas suas obras. Obras. Né? E para que fique, assim, só pegando aí um ganchinho, Claro. que obra? Eu estava assistindo uma palestra há poucos dias e a pessoa falava de obra, não é aquele templo suntuoso, não é essa obra que a gente está falando, né, Alexandre? Exatamente. Né? A obra que a gente fala, de novo, ela pode ser um simples sorriso. A gente fala Sim. tanto, às vezes, em psicosfera, né? Assim, logo, eu lembro que há 5 anos atrás, quando nós começamos a falar, a fazer palestras, a fazer essa divulgação, a primeira palestra que fomos incluídos a estruturar falava sobre fé e psicosfera. Quer dizer, Sim. perdão, oração A e oração. psicosfera. Né? Então, através da oração, né, e é curioso porque termina com ação, né? Então, através da manifestação, né, daquela manifestação da vontade, do pensamento, do que você tem dentro de si e coloca para fora, né? Você expõe, através disso, você cria toda uma estrutura, toda uma psicosfera e com isso você começa a interagir, não só com as pessoas, como com o ambiente. Então, quando eu, por exemplo, eu vou ao mercado, né, e aí Certo. vou lá, Uhum. faço umas compras, coloco um carrinho, chego no caixa e encontro. Né, a gente sempre fala isso porque acho que é um exemplo muito prático do nosso dia a dia. Né? Então, quando a gente encontra alguém que está lá no caixa e está assim, tipo, já estou há horas aqui, bumbum quadrado de estar aqui sentado, já não tem mais posição, e a gente diz, bom dia, boa tarde, tudo bem, não sei o que e tal, vamos lá, vou passar rapidinho, ó, me ajuda aqui que tem muita coisa, alguma coisa assim. A gente brinca, uma coisinha tão boba, né? Mas essa é uma atitude em que a gente traz a pessoa que está lá no fundo, que está cansada, que está exausta, que está com mau humor, ou qualquer outra coisa, a gente resgata essa pessoa. Então, essa obra, ela pode ser um sorriso, né? Pode ser um aceno, pode ser simplesmente, sabe aquela pessoa que a gente conhece, que a gente ama, mas que está subindo pelas paredes e nessa situação, por diversos motivos, né? Ou porque está chateado, porque está com raiva, porque está revoltado, porque acabou de sofrer uma decepção, uma perda, seja o que for. E a gente sabe que é aquela pessoa que não gosta de falar nessas horas, não gosta. Né? Então o que a gente faz? A gente senta do lado e se coloca ali e simplesmente acena com a cabeça. Porque quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? Fala assim, ó, eu estou do seu Estou lado, aqui. eu estou te apoiando e eu vou ficar calado porque eu te respeito. Isso em si é uma obra. Né? Então, é essa questão de não adianta eu ter a fé em Deus e falar assim, o que eu vou fazer? Então, para mostrar, e eu sei que essa é uma afirmação que a gente fazendo vai criar um certo conflito de opinião com algumas pessoas de outras linhas doutrinárias, mas
Assim, o que é que eu vou fazer? Não, eu tenho que construir, tenho que fazer uma grande construção, para todo mundo ver. Não, não tem que todo mundo ver. Quem tem que ver é a pessoa que é o objeto da obra, quer dizer, para quem eu estou fazendo, e Deus. Ponto. Ponto. No momento em que eu faço isso, né, alguém poderia dizer, mas se eu não construir alguma coisa, a outra pessoa não vai saber. Eu falei, gente, não tem que fazer escondido. Todo mundo dormiu, eu vou lá fazer. Não precisa fazer escondido. Vai, faz na frente. Fala, o que você foi fazer ali? Eu fui ajudar. Ponto. Se eu for ajudar, aí você vai no outro dia, você vai no outro dia, você vai no outro dia. Quer dizer, esse exercício dia após dia, que era o que Jesus fazia. Né? Jesus fazia exatamente isso. Ele ia, falava, naquele mesmo dia ia lá e fazia. No outro dia, ele fazia. No outro dia, ele fazia. Tinham aqueles espíritos encarnados que sentiam, porque já estavam preparados, sentiam a grandeza dele e o seguiam de imediato. Outros precisavam ficar olhando. E lá vai aquele doido. E lá vai aquele fanfarrão. E lá vai aquele que se acha um Messias. E que, mas não sei o que. E um belo dia falar assim, caramba, ele está fazendo um monte de coisa. Peraí, deixa eu ver o que é isso. Né? Então, o próprio Jesus ele passou por uma situação dessa. Né? E ele foi fazendo, ele foi fazendo, ele foi fazendo, e de repente tinha uma multidão que era inumerável. Então, quando a gente fala pela boa obra, essa boa obra nada mais é do que a atitude colocada na prática, no nosso dia a dia. E Alexandre, à luz do Espiritismo, quando Kardec diz que fora da caridade não há salvação, é exatamente nesse ponto que ele toca, né? Da fé sem obra, ela é nula. Ela é morta em si mesma, né? Isso aí. Quando ele diz, a fé, portanto, é mais do que um mero acreditar, é sentir dentro de si uma força, uma faculdade a ser desenvolvida. É confiança na capacidade depositada em si pela natureza e na existência de uma ordem natural progressiva. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 189. É muito mais do que acreditar, né? Porque acreditar, você acredita... eu acredito que essa mesa suporta meu peso. Mas eu posso nem ter fé nessa mesa, né? Se ela realmente vai suportar o meu peso. Outro dia eu vi uma palestra do Haroldo Dutra, que ele falava exatamente sobre isso, que quando ele entra num avião, ele acredita na capacidade do piloto, mas ele deposita toda a sua fé nele, porque aquele piloto pode, em determinado momento, sucumbir, ter um infarto. Então, além da capacidade que ele acredita, técnica, ele deposita toda a sua fé, né, que é subjetivo, que é de dentro para fora, naquela que ele vai conseguir chegar ao seu destino, né? Então, a fé é muito mais do que acreditar, há uma sutil diferença, né? Usando até esse exemplo do Haroldo Dutra, eu quero fazer só uma colocação um pouquinho a mais, colocar uma outra figura, Sim. Bom, não sei se é uma outra figura, mas dizer o seguinte, imagina, eu vou para um avião, eu acredito que o material utilizado para construir o avião foi de boa qualidade, eu acredito que, né, eu quero acreditar nisso, né, que os engenheiros, os trabalhadores envolvidos ali foram capazes. Né, que se dedicaram e não ficaram de bobeira, então fizeram a coisa certa. Então, eu quero acreditar que o avião está bem estruturado, está com a sua estrutura íntegra, né? Que o piloto, Sim. que o copiloto, enfim, tudo isso. Mas é muito além disso.
né? Quando a gente fala de fé, é dizer o seguinte: olha só, ainda que eu acredite em tudo isso, eu não sei o que vai acontecer. Sim, Eu não sim. sei nem se o avião vai conseguir subir, eu não sei, eu acredito, eu quero acreditar que vai acontecer tudo isso e que eu vá chegar no meu destino tranquilo. Porém, a fé é dizer o seguinte: ó, aconteça o que acontecer, é pela pela vontade de Deus, ponto De final. Deus. Quer dizer, É isso assim, aí. quando a gente fala da vontade de Deus, não é uma coisa tipo, Deus determinou que. Não, não é isso. Toda a estrutura da criação é obra dele. Né? Então, as leis naturais são dele. Então, aconteça o que acontecer, é pela bênção dele. Sim. Quando a gente incorpora esse pensamento, né, incorpora, que eu digo assim, quando a gente veste a camisa, no sentido não é vestir a camisa, vestir a camisa, eu realmente entrego, né, aquilo que não tá que eu não posso controlar, vai da vontade dele, seja feita a vontade dele. E eu Uhum. chegando lá, eu não chegando, indo tudo bem, não indo tudo bem, seja o resultado disso no todo em relação à vida de um modo geral, é da vontade dele. Então, isso é fé, né? Quer dizer, eu acredito no melhor associado a aceitar a vontade de uma providência divina, que vai muito além da questão do acreditar, como você falou. Sim. A mesa me sustenta, eu acredito. Vou subir, aí eu falo assim, mas será que ela me sustenta mesmo? Então, o acreditar é muito mais uma vontade, né, de querer que aquilo se concretize do que qualquer outra coisa. Mas a fé vai muito sobre além. hipóteses, né? Acreditar é sobre hipóteses, né? Exatamente. E a fé vai muito além. É muito Né? além. A fé, só deixando claro aqui, o seguinte, porque algumas vezes nós falamos sobre fé e teve gente que falou assim: então é só eu fazer o que eu quiser desde que eu tenha fé. Não, lógico, você pode Não, fazer o que você quiser, sim. mas é o seguinte: imagina, está tendo um tiroteio, eu tenho fé em Deus que nenhuma bala vai me atingir e vou passar serelepe. Não, não vou fazer isso. Mas E aí, Alexandre, isso a gente vai está fechando, ligado, fechando. Uhum. isso tá ligado à atitude. Né? É assim, Sim, eu fé é tenho a atitude. fé, mas eu tenho que raciocinar e fazer o seguinte: olha, qual é existe uma razão, e não é razão pelo motivo, não. É uma razão, existe um raciocínio lógico em atravessar um tiroteio só porque eu confio em Deus? Não, não existe uma lógica, não existe um raciocínio lógico para fazer isso. Isso não é fé. Né? Fé é dizer, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance. O restante é com ele. E eu confio que sempre, ainda que doa, será pelo melhor. Sim, aí a gente vai cair na fé raciocinada, que Exato. a da nossa doutrina espírita, que é a fé raciocinada. Que a gente precisa, né, colocar a razão, né, para que a gente possa levar a fé dentro de uma razão, né? E aí, se você me permite, porque quando a gente fala fé e razão, nós espíritas, né, nós falamos muito sobre aquilo que a doutrina espírita nos traz, aquilo que Kardec nos apresentou como sendo o pensamento dos espíritos. Né? E aí eu Isso. comecei a fazer uma busca, uma pesquisa, e achei coisa tão interessante, porque assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que as doutrinas elas estão muito mais próximas do que a gente imagina. É verdade. E aí, eu achei uma coisa que, se vocês me dão licença, eu quero ler um trechinho aqui de um documento que o título é Carta Encíclica Fides et Ratio, do Pontífice João Paulo II. Olha só, aos bispos da Igreja Católica, sobre as relações entre fé
e razão. E aí ele fala assim, mas é só o título, né? E quando ele bota Fides et Ratio, é fé e razão. É justamente isso. Nesse documento, no capítulo 4, que está intitulado A Relação entre a Fé e a Razão, tem um item 2, que diz o seguinte: a novidade perene do pensamento de São Tomás de Aquino, que é uma figura fantástica, né? Um filósofo maravilhoso, né? Maravilhoso. E no subitem 43, tem um textinho, o texto é longo, né? Eu tirei só um pedacinho, que diz o seguinte: neste longo caminho, ocupa um lugar absolutamente especial São Tomás, não só pelo conteúdo da sua doutrina, mas também pelo diálogo que soube instaurar com o movimento, com o pensamento árabe e hebreu do seu tempo. Numa época em que os pensadores cristãos voltavam a descobrir os tesouros da filosofia antiga, e mais diretamente da filosofia aristotélica, ele teve o grande mérito de colocar em primeiro lugar a harmonia que existe entre a razão e a fé. A luz da razão e a luz da fé provém ambas de Deus. Olha que legal. Argumentava ele. Por isso, não se podem contradizer entre si. E finaliza. Ele tem uma frase que diz que a fé não pode violentar a razão. Exatamente. É exatamente isso, né? Tanto que ele finaliza aqui. Indo mais longe, São Tomás reconhece que a natureza, objeto próprio da filosofia, pode contribuir para a compreensão da revelação divina. De modo, a fé não teme a razão, mas solicita e confia nela. Que é justamente isso. Uma declaração de Tomás de Aquino é que a fé ela não nega, né, a razão. Na verdade, ela se baseia na razão. E esse é um documento que eu encontrei, né, um documento que está dentro de uma outra doutrina, mas que confirma tudo aquilo que a gente fala dentro, que é base da doutrina espírita, que é a respeito da fé raciocinada. E o que é isso? Quando a gente fala de fé raciocinada, a gente não está falando a nossa fé é melhor do que a do... Não é isso. A gente só está falando que a fé como nós entendemos que deve ser, é uma fé que, antes de mais nada, ela deve ser questionada. Questionada no sentido trazer para o crivo da razão, né, como Kardec muitas vezes coloca, né, e tantos outros espíritos nas suas comunicações fazem também, é trazer para o crivo da razão e falar assim, vem cá, isso aqui faz sentido, né? Faz sentido, tem que fazer sentido. E esse fazer sentido é estar de acordo com as leis naturais de Deus. Né? Jesus nunca fez nada. Na época, a gente achava, as pessoas achavam que, caramba, o que ele fez está completamente fora da realidade do homem. Não, hoje a gente sabe que tudo o que ele fez está totalmente de acordo com a nossa capacidade de realização. Enfim, é fantástico isso. Então, é justamente isso. Né? Isso que você está falando é mostrar fé nesse sentido de não adianta eu confiar em Deus se eu não obrar. Quer dizer, se eu não exercitar. Essa minha fé. Sim. E eu vi outro dia um documentário levando aí para essa questão da fé raciocinada, e que muitos... Você lembra daquele caso de Tim Jones, que mais de 800 pessoas foram levadas ao suicídio, ou muitas assassinadas? Eu acho que por conta dessa paixão desenfreada, né? E que fugiu à razão de muitos ali, né? Eu faço um link aí, quando a gente fala na fé raciocinada, que ela não pode fugir da razão, né? Como o Tomás de Aquino diz, porque pode acontecer as paixões desenfreadas e que tira, por muitas vezes,
o raciocinar de multidões, né? Exatamente, né? E foi interessante você falar da paixão desenfreada, porque eu não lembro agora, falamos esses dias, mas a respeito da paixão, né? Kardec pergunta a espiritualidade a respeito da paixão e os espíritos respondem: a paixão é algo natural que foi dada ao homem por Deus, né? Que é o quê? É o esforço além daquilo que você sente, né? Daquilo que você acredita. Só Sim. que ela não pode ser exercitada no seu excesso. O excesso, que é o que você está falando, da paixão desenfreada, né? Então, assim, eu não posso adorar a Deus dia e noite de uma forma assim, eu sou apaixonado por Deus, eu quero cantar, eu quero gritar, eu quero... Sim, perfeito, né? Não há problema algum, cada um faz do seu jeito. A questão é, imaginem o seguinte, eu vou no meio da noite, da madrugada, no meio da madrugada, eu vou sair gritando pela rua que Deus é maravilhoso. É só para a gente entender assim, os excessos eles podem ser os mais diversos possíveis. Sim, Pode sim. ser algo realmente catastrófico, como foi o caso dessas centenas de pessoas que acabaram se entregando ao suicídio, né, numa crença absurda, ou pode ser alguém que vai além vai com uma alegria tão absurdamente grande que ela não pensa em respeitar o próximo. E aí sai tocando campainha de todo mundo, sai gritando, cantando assim durante a madrugada, atrapalhando todo mundo. Então, esse excesso que a própria espiritualidade ela informa, né, isso é ruim. E pode ser em diversos níveis, não precisa ser como o exemplo que você deu, né? Então, é muito interessante isso, porque quando a gente percebe, quem pratica a caridade convive muito bem com a paixão. É essa paixão de ver as coisas acontecerem, de ver o sorriso nos lábios do próximo, de ver a lágrima emocionada, né? Quando você fala alguma coisa, né, com fé e aí de repente a pessoa é tocada e ela sente aquela alegria interior. Então, quem pratica a caridade, de qualquer nível, né, em qualquer nível, de qualquer tipo, sabe muito bem do que a gente está falando, né? Sim. Então, isso acende a nossa paixão. Agora, não é por causa disso, porque a gente entende e sente isso, que eu vou começar a querer enfiar a goela abaixo nos outros, porque tem que acreditar, tem que fazer, tem que do jeito, porque isso é o excesso. É o Então, é excesso. só dando um outro exemplo do que Sim. você está falando do desenfreado, né? Sim, sim. Tem um comentário de uma irmã aqui que diz: ter fé não seria também saber que é a primeira viagem do piloto, porque é recém-formado, mas que tudo dará certo, chegaremos ao destino com segurança. É verdade, é Né? verdade. Você não só acreditar, mas você dar um voto de confiança, né? Dizer o seguinte, é mais ou menos, né, como a gente fala assim, a gente acorda de manhã e fala assim, pai, a coisa tá feia aí, pandemia, essas coisas, eu não sei como é que tá, mas o dia amanheceu bonito, ou se estiver chovendo, fala assim, tá uma chuvinha gostosa, tá lavando o mundo, e eu tenho fé que tudo isso é pelo melhor, aconteça o que acontecer. Então é mais ou menos quando a gente bota no nosso dia a dia, na prática, é mais ou menos isso. A gente entra e fala assim, e o piloto? Ele é bom? Aí o comissário fala assim, eu ouvi dizer que ele é muito bom. É o primeiro voo oficial, mas todo mundo diz que ele é muito bom. E você diz, beleza, isso quer dizer que ele nunca cometeu um erro, né? Então, assim, é você olhar por um aspecto sempre trazendo, falar assim, gente, que maravilha, então ele nunca cometeu um erro, que ótimo. Assim, você
coloca na frente algo que você não tem controle, mas que você confia plenamente. Né? Assim, é você colocar em prática toda a sua positividade por algo que você não tem controle. Que André Luiz dizia que a fé ela não é transmitida. Eu não posso transmitir para você. Ela é uma conquista pessoal. Ela é Exatamente. você que conquista, que você não é algo que eu possa falar para você. Tenha fé, é teu, né? Vem de dentro, né? Se entregar, né? Acreditar, né? E depositar confiança, né? Naquilo que você está trabalhando para que possa acontecer, né? Isso. Você falou uma coisa agora muito interessante que me veio à mente, o seguinte, um dos princípios para tratar uma pessoa que está com vício, né, Sim. é que essa pessoa ela queira ser ajudada. Com certeza. Né? Então, assim, como princípio, ela pode até dizer, eu não consigo, mas ela também tem que dizer, mas eu quero ser ajudado, eu quero largar esta situação. Então, quando essa pessoa manifesta uma vontade muito grande dentro dela, a gente, tem mais convidados, hein? Ele gosta de participar, mas enfim, deixa ele. Deixa ela. Manifestando toda a sua fé. Isso aí, com força e convicção. Então, vamos lá, só retomando. Então, quando a pessoa diz, olha, eu não consigo, mas eu quero, aparece um monte. Né? Aparece tanto no plano espiritual quanto no plano físico, aparece um monte de gente para estender a mão para ajudar. Mas aquele indivíduo, ele tem que realmente dizer, eu quero. Sim. Sei que não consigo, mas eu quero. Às vezes, o sei que não consigo é até uma falta de fé em si. Em si próprio. Mas ele manifesta a vontade. E aí, por que nós citamos isso? Porque lembramos o seguinte, toda vez que alguém abordava Jesus e pedia algo, né, falava assim, chegava até ele, Jesus já sabia, né, ele conseguia entender, né, captar a vontade, mas ele perguntava, o que queres que eu faça? Porque aquele indivíduo tinha que dizer, eu quero. Né? Mas não é um eu quero do você vai fazer, é um eu quero do eu tenho certeza do que eu quero. Então, quando a gente manifesta essa vontade, né, quando a gente manifesta essa certeza, todo o restante começa a se moldar para que aquilo aconteça. Lógico, fazendo um parênteses aqui, né, chamando a atenção de aquilo aconteça desde que esteja de acordo com a vontade de Deus, ou melhor, de acordo com o ensinamento de nosso Mestre Jesus, né, o exemplo dele e seja do meu merecimento. Tá? Porque tem isso, é preciso que haja merecimento. E aí, se alguém perguntar, mas como é que eu vou ter merecimento? Ou como é que eu vou saber se eu tenho merecimento? A gente volta no tema, né, que é a questão da obra. Não adianta ter só a fé do pensamento, do sentimento, é preciso obrar. Então, essa atitude, né, a execução da minha fé é o que faz o meu merecimento ele existir. Né? Enfim. Se alguém quiser falar alguma coisa, avisa que a gente abre o microfone. Se quiser perguntar alguma coisa. Por favor. Vai?
Marcos? Vamos lá. Vamos falar. Pode perguntar? Pode lá? Pode. Tudo isso que a gente está falando aí, o Criador dá tudo, né? Mas tudo vai prescindir do nosso esforço. Né? E conforme foi falado, o Alexandre e você colocando, quando a gente faz uma cirurgia, a gente fica na mão do médico, né? Você toma uma anestesia, paga, e você tem que confiar nele. O que você vai fazer? Há esse debate aí de tratamento. Se você entra no hospital, você tem que confiar no médico, você não é leigo. Então, a sua fé. Eu peguei aqui um pedacinho de o Alex Carrel, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 1912, um francês. Ele ficou tão impressionado que ele escreveu o livro A Oração, Seu Poder e Seu Efeito. E ele fala lá o seguinte, entre outras coisas, né, há doentes que têm sido curados quase instantaneamente e ele não sabe se é pela fé, porque em 1912, né, era tudo muito empírico. Então ele falava o seguinte, é apenas em casos que a terapêutica é inaplicável ou que ela não produziu efeito que os resultados da oração podem ser verificados por norma segura. Então, ele lá atrás, em 1912, um médico francês ganhou do Nobel, já falava do poder da oração. Né? E isso causou, e ele fazia o meia-culpa, falando que a ciência ela tinha que dar ouvidos a outras coisas externas a Deus, esse é o poder da oração que ele menosprezava até então. Né? Alexandre? Ok? É porque não estava conseguindo abrir o microfone. Isso que você falou, hoje em dia a gente já tem várias pesquisas que dentro a neurociência ela veio inclusive para mostrar isso, né? Hoje eu estava até conversando com uma colega a respeito disso, e a neurociência ela hoje nos prova que através da atitude, né, e aquilo que a gente fala, que é a execução do nosso pensamento, do nosso sentimento, né? Então, através da atitude, você chega ao ponto de provocar mutação celular. Olha só. Então, por isso que lá em 1912, quando ele percebeu isso, né, eu falei, tem alguma coisa aí, não existiam esses estudos, né, mas ele conseguiu perceber como isso passou a ser cada vez mais corriqueiro em hospitais, né, entre a sociedade médica e análogas, né, e afins, alguns estudos começaram a surgir, né, se de forma intuída ou por uma questão, ou provocadas mesmo pela situação das curas, ou seja como for, esses estudos, hoje, isso já não é mais uma tese, já se fez a comprovação de que através de uma condição em que você se preocupa com o próximo, em que você pratica a caridade, em que você tem uma fé, e chame como quiser, chame como Deus, como Allah, como Vishnu, como não importa, o arquiteto, com uma força, não interessa, chame como quiser. Quando você pratica isso e vai expandindo, porque não adianta fazer assim, eu vou fazer a minha caridade de hoje, né? Aí eu vou ali, digo, dou um pouquinho e pronto. Hoje já está. Não é isso que a gente está falando. Claro que você pode fazer um pouquinho só todo dia, pode, mas você fazer dentro das suas possibilidades, né? Você fazer dentro daquilo que você acredita, que você tem fé, que você começa de pouco em pouco em perceber o que vai acontecendo.
Porque quem faz a caridade tem muito isso. Você vai a primeira vez, fala assim, eu tenho uma curiosidade, você vai a primeira vez. Quando, antes daquele período terminar, eu, pelo menos assim, com as pessoas que eu conheço, e até comigo mesmo, né, aconteceu desse jeito. Aquele período, antes de terminar, a gente já fica assim, quando é que vai ter o próximo? É verdade. Né? Você sente uma transformação dentro de você. Só que essa transformação inicial, ela é por uma empatia, né? Por uma empatia, por um sentimento que você percebe despertar. Só que com o tempo, isso vai se transformando em algo muito maior, que às vezes a gente não para pensar, mas acontece. Que é o quê? A nossa saúde, ela começa a ficar tão melhor, tão mais forte. Por quê? Porque isso melhora a nossa imunidade, isso melhora a nossa resistência, uma série de coisas. Né? Então, isso é fantástico, é fantástico. Alexandre? Oi. Tem que fechar o... Peraí, Cláudio, fecha aí. Então, uma Claire, nossa irmã, está perguntando: depressão é falta de fé? Opa! Vamos lá. Não sou da área médica. Tá? Apesar de várias pessoas, meu pai... eu estou estudando psicologia, mas estou no terceiro período. Legal. Minha namorada também está estudando psicologia, está maravilhada. Mas, assim, não sou de nenhuma dessas áreas, mas uma coisa é certa, né? A gente estuda bastante, a gente escuta bastante psicólogos, inclusive, ou outros médicos de áreas afins, áreas médicas as mais diversas, e todos dizem o seguinte: existem dois tipos. Eu vou fazer aqui uma separação bem genérica, tá? Dois tipos de depressão. Existe aquela depressão que é a nossa descrença em tudo, ou melhor, a gente vai se entregando, porque eu não acredito, porque tem dificuldade, porque, Deus, legal, mas sabe aquela coisa assim, eu acredito, mas não creio, alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, eu vou me entregando, vai se abatendo uma tristeza, essa tristeza se mantém e acaba virando uma depressão. E aí, nesse quesito, a fé ajuda muito, porque quando eu começo a aplicar a minha fé, de novo, confiar e trabalhar, né? Esse sentimento de tristeza, ele vai sendo eliminado. Uhum. É como se eu pegasse algo que estivesse de metal, que estivesse incrustado de ferrugem, eu vou ali limpando, essa ferrugem vai saindo, então sim. Agora, existe a depressão orgânica, que deve ser tratado de forma medicamentosa. E a fé não atua na depressão orgânica? Sim, claro, porque quem fala muito bem isso, inclusive, tá? E aí até tirando de dentro da doutrina, porque é legal quando a gente olha outros pensamentos que não só da doutrina, para ver como é que eles se encaixam, né? A Monja Coen, né? Ela fala muito a respeito de todos aqueles que buscam, né, dentro daquela doutrina, né, se encontrar porque estão desesperados, porque não conseguem mais, porque se sentem depressivos. E aí ela diz o seguinte: muitos, através da aplicação da sua fé, né, lá, e isso acontece dentro da doutrina espírita também, através da aplicação da sua fé, eles vão se fortalecendo de tal forma que o tratamento medicamentoso, ele com o tempo, ele vai reduzindo. Por quê? Porque a nossa psique, ela vai se transformando. Agora, não é para
então eu vou aplicar minha fé e vou largar os medicamentos. Largar o tratamento, não. Quem tem que dizer isso é o psiquiatra, né? que é o que vai passar. Né? É só um parêntese. A Cláudia Carreira coloca aqui: a depressão, quando diagnosticada como tal, é uma doença, é necessário tratamento. Sim, é necessário tratamento. E o que o Alexandre está querendo dizer, que a fé ajuda, é um complemento a esse tratamento, né? Porque a gente assistiu aí Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo, que tiveram depressão. Perfeito. Isso. E aí, eles perderam a fé? E aí? E ambos se trataram, né? Ambos se trataram com médicos, tiveram todo o apoio, mas eles deixam muito claro, né? Foi a fé que os sustentou. Sustentou. Né? E aí permitiu que o tratamento ele tivesse um resultado muito mais benéfico, né? Assim, fosse muito mais eficaz. Né? Fantástico isso. Alexandre, quando a irmã diz aqui que depressão é falta de fé, não necessariamente, mas pode ser a perca de uma razão, né? Eu me lembro quando criança, quando eu li aquele livro Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, no prefácio ele falava do irmão que com tantos anos, não me recordo agora, tem muito tempo isso, apesar de ser novinha, ele desistiu de viver, porque perdeu a razão ou perdeu a fé na vida, né? Perdeu a razão de viver ou uma razão para viver, né? Isso me marcou muito. Mas é isso mesmo. Eu lembro, assim, imagina o seguinte, eu vou trazer aqui uma passagem que Chico Xavier contava bastante, né, para a gente imaginar o seguinte: quando uma mãe já desesperada que levou o filho até Chico Xavier, porque ele era completamente apático, né? Quer dizer, ele não se comunicava, ele respirava, mas ele não fazia nada. Ele até andava, ela pegava, ia andando com ele e ele ia, né, sendo puxado, vamos dizer assim, por ela. Mas ele não fazia nada, ele não se manifestava, e ela desesperada, porque já tinha ido a todos os médicos, todos os médicos, já tinha ido a tudo e não tinha solução, e ninguém falava algo além de: ele tem um problema sério e a gente vai tratando até o dia que acabar. Ninguém falava nada além disso. E aí foi quando Emmanuel chegou para ele e falou assim: olha, fala para nossa irmãzinha, para ela ficar tranquila, porque esse irmãozinho, que hoje é o filho dela, ele está nessa condição porque ele se provocou seguidas vezes, né, situações muito degradantes. E pela providência divina, pelo amor de Deus aos seus filhos, ele foi colocado nessa situação para que ele não mais pudesse se afrontar, quer dizer, para que ele não pudesse mais cometer nenhum mal a ele. E assim, pelo amor dela como mãe, ele está sendo tratado. E ele será, assim, quando chegar a hora, bem mais lá para frente, e ele desencarnar, ele levará todo esse impacto, toda essa impressão do amor dela por ele. E isso irá ajudar na recuperação dele. Então ele está sendo muito bem tratado e é para ela continuar dando todo esse amor. Não foram exatamente essas palavras, mas essa foi a mensagem dele. E aí a gente imagina o seguinte: se não houvesse a fé nessa mãe, imaginem um dia quando esse filho, porque ela estava tão desesperada, ela só não se entregava porque o filho dependia dela. Né? E aí, imaginem numa situação dessa e tantas outras que há por aí, se de repente o filho ele vem
ele vem, enfim, vem a desencarnar, né? Como é que ela fica? Né? Completamente desamparada. Porém, pela fé dela, ela tem duas coisas, né? Uma ligação dela com Deus, com algo superior, algo que ela sabe que sustenta tudo, e aí ela percebe que, porque a, a dor dela é porque ela não tinha ideia daquilo. E aí, quando ela percebe que a situação do filho, né, que a situação do filho é para o melhor do filho, aí ela começa a ficar mais tranquila. E ela dá continuidade na dedicação dela pelo filho. Então, a fé, ela vem para nos ajudar e manter a nossa sanidade. Né? Enfim, isso me veio à mente. E aí, nesse sentido, a fé, sim, ela nos sustenta, ela nos recupera de uma possível depressão ou de qualquer outra situação. Né? Porque na fé a gente se coloca de uma forma tão concreta, tão forte, que nada firme, mais. Né? Que nada mais. Alexandre, uma irmã fez uma pergunta que talvez no primeiro momento possa fugir um pouco da temática, mas eu vou ler para você. Eu queria saber, quando uma pessoa desencarna, nossa irmã Martinha Lima, quando uma pessoa desencarna sem se despedir da pessoa que amava, o que acontece? Eu queria abordar a questão da fé dessa pessoa, levando para esse campo. Tá. Vamos lá. Eu vou responder a pergunta. Tentaremos responder a pergunta e depois a gente traz para a questão Eu acho que ela precisa de um aconchego, de um carinho, Perfeito. Perfeito. O que acontece? Quando existe... vou criar um cenário aqui, né, porque assim, tentar chegar o mais próximo da pergunta. Imaginem vocês o seguinte, duas pessoas que são muito ligadas, que têm um carinho muito grande, que se amam, enfim, por qualquer motivo, qualquer tipo de relação que tem. E aí uma pessoa vem a desencarnar por um acidente, por exemplo, né? Ela vem desencarnar e não se despede da outra pessoa. Ou até fica cometido por uma doença de uma forma muito rápida, e aí começa a deteriorar... Segura teu raciocínio aí. Inclusive agora, nesse momento da pandemia, que muitos não estão despedindo dos seus entes queridos. Pois é, certo? Exatamente isso. Exatamente, perfeito, perfeito. Então imagina o seguinte, vamos até pegar, que você lembrou de uma situação muito clara, né? Que é como as pessoas não podem se reunir, né? Então alguém desencarna e, caramba, eu não estive perto, eu não me despedi, eu não falei, eu nem dei um beijo, nada, simplesmente foi e partiu. Isso está deixando uma certa angústia em muita gente. Né? E essa angústia não é só daqueles que ficam, como a gente costuma dizer, só daqueles que estão encarnados. Essa angústia, muitas vezes, é daqueles que desencarnam. Por quê? Porque aqueles que estão mais tranquilos, têm um esclarecimento melhor e desencarnam, quando ele chega no plano espiritual, percebe que, na verdade, o plano espiritual não é para ter medo. E aí, tudo que eles querem é dizer para a pessoa que ficou o seguinte, olha só, fica tranquila porque eu estou bem. Né? Viva a sua vida. Né? Faça o seu melhor. Aproveite a vida. Aproveite. Não desperdice. Né? A gente tem diversos relatos em que espíritos que, após o desencarne, eles ficam às vezes agoniados, querendo passar essa mensagem, né, de olha, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. E aí eu falo assim, por que eles ficam agoniados? Porque às vezes nós que aqui estamos, como nós não conseguimos nos despedir, a nossa agonia ela se transfere pelo nosso pensamento. Né?
Então, o que a gente fala, o que a própria doutrina fala, né, a espiritualidade vem esclarecer em alguns pontos, através das perguntas de Kardec, é que quando há o desencarne, aquele que fica, o que ele precisa fazer? Ele precisa orar, mas orar com amor. Orar, sempre que se for orar, lembrar, resgatar bons pensamentos da memória, das relações, de coisas boas que aconteceram e trazer isso para aquela oração. Porque essa oração ela se transforma numa mensagem, né? Numa mensagem, e essa mensagem, essa energia gostosa, se transforma em uma energia consoladora e atinge aquele espírito que desencarnou. E quando isso é feito com fé, quando isso é feito com fé, aquele que faz através da fé, ele se torna merecedor. E o resultado? Bom, o resultado nós queremos trazer uma outra passagem que aconteceu na vida de Chico Xavier, mas aconteceu com duas mães que tinham perdido seus filhos. Né? Uma mãe tinha perdido seu filho, o seu filho ele tirou a vida. E ela, muito desesperada, mas acreditando, tendo fé em Deus, e ela precisava de uma mensagem, ela queria saber apenas se seu filho estava bem. E ela se dirigia, né? Ela era uma pessoa de posse, mas estava num momento em que faziam muitas filas para falar com Chico. E aí, um belo dia, ela chegou muito, muito, muito cedo, muito cedo, no meio da madrugada, e pegou, né? E ainda assim ela pegou o último número. E aí, quando as pessoas começaram a entrar, se não me engano foi o último número, mas o importante quando as pessoas começaram a entrar, chegou uma outra mãe que tinha perdido 2 filhos em um acidente. E essa mãe vinha de muito longe e não tinha posses. E essa mãe falou assim, entrou em desespero, porque ele não conseguiu chegar mais cedo, não tinha mais número, e ela não tinha onde ficar. E aí, ela vendo aquilo, ela pegou o número dela, a fichinha dela, que ela estava começando a preencher, e entregou para essa outra mãe. E aí, quando foi questionada, ela falou assim, não, eu sei que meu filho ele desencarnou de uma forma violenta, e foi um filho, eu sei que ele vai ser bem acolhido por Deus, e você perdeu 2 filhos, então fica com a ficha. E ela voltou para o hotel. Tarde da noite, lá para as 2 da manhã, alguma coisa assim, bateram na porta do quarto dela, né, e falaram assim, a pessoa que lá chegou falou assim, Chico está lhe chamando. A mim? Ele está te chamando. Né? E aí ela foi sem entender bem, e ali naquele momento, quando ela chega, Chico entrega para ela uma mensagem que é do filho dela. E a gente sabe... Bom, a mensagem do filho dela basicamente dizia, mãe, eu só quero te dizer que eu estou sendo muito bem cuidado. Normalmente, pela situação do meu desencarne, que foi, né, no suicídio, eu não poderia me comunicar tão cedo. Mas isso até... Emocionou. Mas o seu amor e a sua fé foi tão grande que nosso Pai me permitiu passar essa mensagem para você e dizer para você ficar bem, ficar feliz, porque eu estou sendo bem cuidado. Então, nessa passagem... Só para você respirar um pouquinho. A nossa irmã Beatriz aqui Rodrigues diz o seguinte, minha mãe desencarnou por Covid. Não consegui nem tocá-la, nem beijá-la. Isso me corrói. Como ela está com isso? Como ela está? Vai de encontro aí um pouco do que você está falando, né? E muitos estão sentindo na pele isso hoje, né?
Enfim, então, só fechando, e a gente responde, faz um comentário sobre essa colocação. Então, assim, o amor desta pessoa por aquele que partiu, né, o filho, e a fé em Deus permitiram que ela se tornasse merecedora. Né? E ela recebeu essa mensagem que foi um verdadeiro bálsamo em tudo aquilo que ela estava sentindo. Né? A sua dor, ficou a saudade, mas a dor se foi. Sim. Né? Então, para essa irmãzinha que fez o comentário, que perdeu a mãe, o convívio físico da mãe, né? O convívio físico. Né? A gente pode afirmar com tudo, com todas as letras, o seguinte: muitas vezes é a dor que nos tira do lugar. Se não for, por exemplo, uma infecção que começa a doer muito, a gente vai deixando para lá. E aí, quando vê, aquele local que poderia ser tratado não pode mais ser tratado. Então, a gente aprende que a dor é algo que nos faz refletir, que nos faz raciocinar, que nos faz dizer, ou pelo menos nos provoca uma possibilidade de dizer o que eu preciso aprender. Tanto aquele, no caso dos que partiram, quanto no caso daqueles que ficaram. Antes de mais nada, a gente precisa entender o seguinte: muitas vezes isso é da nossa cultura ocidental. Né? Sim, o contato, né? A gente fica assim: eu perdi. Gente, nós precisamos aprender a valorizar tudo que nós ganhamos ao longo do tempo, tenha sido meses, anos, às vezes décadas, tudo que a gente tem e que ninguém vai tirar. Né? Então, essa saudade que muitas vezes nos abate e que faz a gente chorar, né? Porque nós sentimos saudade, isso é saudável, desde que nós não nos entreguemos e nos permitamos afundar nessa saudade, que aí a saudade se transforma em tristeza profunda. Né? Que a gente possa sentir saudade e dizer, sabe, assim, fecha os olhos e acaricia, sabe, o cabelo, dá um abraço, resgata a sensação, resgata a alegria. Quando isso acontece, a gente pode sentir a presença. Se conectar, né? Se conectar. E quem é que vai dizer que não é realmente a presença? Né? Quem é que vai dizer, que vai contradizer isso? Nós podemos lembrar que muitas pessoas, por várias e várias vezes, fazem assim: eu tive um sonho tão intenso, foi tão gostoso, foi quase real. Como eu gostaria de receber uma mensagem. Mas, né, esse sonho ou esse pensamento, por isso que a gente fala, fecha os olhos, eleva o pensamento, respira fundo. Né? Lembra, como é que eu resgato, como é que eu trago essa pessoa para perto? Resgata um sentimento de um abraço, de um aniversário, de um parabéns, de uma mensagem por telefone, uma conversa pelo telefone, uma conversa amorosa. E aí, quando a gente faz isso, a gente traz essa pessoa para perto, porque a gente tira de dentro do nosso íntimo algo que é o mais importante, é o nosso amor por essa pessoa. E isso jamais irá morrer. Jamais irá morrer. Né? Não, é eterno. Andréia, quer falar alguma coisa? Colocar alguma coisa? Abre o microfone, Andréia. Abre aí o microfone. Então tá, gente, boa noite. Boa noite. Vou tentar não falar muito dessa vez, né? Mas tem dois lances importantes que eu acho importante voltar a falar sobre a questão da fé, que já foram ditos, né? Sobre a fé raciocinada. Primeiro, ter fé
né? Antes de mais nada, primeiro a gente é acreditar. Então, precisa realmente crer em algo. Então, vamos falar aqui do fé no divino, fé em Deus, né? A gente acreditar. E, em termos de fé raciocinado, Kardec deu um grande exemplo para a gente, né, pelo trabalho que ele fez em relação ao espiritismo, especificamente, porque ele acreditou naquilo, mas ele desenvolveu lá só no Livro dos Espíritos, são mais de 1000 perguntas. Então, assim, não há com isso, porque ele perguntou, porque ele questionou, igual o Alexandre falou no início, de que ele estava duvidando. Não, ele estava tentando entender, compreender aquilo, que ele estava vendo que era real, que era possível, e já acreditando, mas realmente querendo compreender todo o processo. Isso traz para a gente, quando a gente compreende, é uma base sólida. Porque muitas vezes a gente vê uma fé conflitante, uma fé vacilante, porque você não compreendeu, ou foi aquilo, te falaram para você acreditar, e aí, de repente, você está naquele momento seu de aflição, a coisa não acontece como você gostaria que acontecesse, e aí acabou tudo. Você perdeu a fé, você deixou de acreditar em Deus, você deixou de acreditar na vida, você deixou de acreditar em si mesmo, e aí se perde. Então, a importância da fé raciocinada, da gente compreender, não quer dizer que a gente duvide de Deus, a gente questionar, não, a gente está querendo compreender. E ele nos deu realmente esse atributo da inteligência, da sabedoria, para a gente buscar esse caminho e não se perder. E a partir do momento que a gente acredita e a gente entende esses atributos de Deus, o amor dele pela gente, pela humanidade, por tudo que ele criou, a gente começa a estabelecer aquele relacionamento de confiança, de confiar. Então, eu acho que envolve muito a questão da confiança também. E na oração que Jesus nos ensinou, está lá, que seja feita a vossa vontade. Porque quantas e quantas vezes a gente quer seguir por um caminho, a gente está pedindo a Deus uma ajuda, uma luz, querendo naquele caminho, mas o nosso caminho é outro. Então, de repente, a coisa não vai dar certo nesse processo, não vai acontecer aquilo que a gente quer, porque o melhor para a gente é um outro caminho, a gente não está indo na direção certa. E quando a gente entende, a nossa doutrina, ela explica, fala muito sobre isso, fica mais fácil, né, a gente continuar. E aí, essa relação de confiança, ela traz essa relação de amor. E eu acho que quando a gente consegue buscar essa relação de amor com Deus mesmo, de confiança, e essa fé, a gente parte para aquele outro campo, que é da fé com obras, que aí ela não é morta, ela realmente não é aquela fé que eu espero que Deus faça por mim. É quando eu começo a perceber o que eu também posso fazer, diante de tudo aquilo que eu venho recebendo, que eu vou compartilhar. Então, esses 2 pontos eu achava, era o que eu estava realmente querendo falar um pouquinho aqui com vocês. É isso aí, Andréia. Perfeito. Muito bem. Inclusive, eu vou ler mais 2 pedacinhos aqui, bem curtos. Do início, logo do início, antes mesmo da introdução daquele documento do João Paulo II, ele bota assim: a fé e a razão constituem como que as 2 asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Olha que beleza, né? Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a ele, para que, conhecendo-o e amando-o, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. E aí, quando a gente vai lá em João 14, né, ele está assim: disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Do tipo, quando ele chega para Jesus e fala assim: pô, mostra-nos Deus, e aí nada mais vai importar. Como se fala assim: é só um pedacinho, é uma coisinha. E aí Jesus responde: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? E a gente sabe que quando Jesus fala sobre isso, ele está dizendo o seguinte: você está vendo o que eu estou fazendo? O que eu faço, tudo isso que eu estou fazendo, que eu estou exemplificando pela vontade dele.
Então, é o exercício, quando a gente fala da obra, quando a gente fala sobre exercitar a fé, é colocar em prática, é transformar em concreto, mesmo que seja um sorriso, um simples sorriso, mas que de pouco não tem nada, é simples, mas não é pouco, é muito. Quando a gente dá um sorriso para alguém, um sorriso sincero, então fazer isso nada mais do que exemplificar todo o ensinamento de nosso mestre, né, e colocar na prática a vontade de nosso Pai. Sim. Então, essa é a fé raciocinada, quer dizer, é trazer aquilo que eu acredito para o meu dia a dia, né, fazer aquilo que está ao meu alcance, e todo dia querendo que esse meu alcance seja um pouquinho mais, que é a questão da reforma íntima, né? Eu quero me melhorar, quero me melhorar, quero me melhorar, quero me melhorar, e aí eu vou praticando cada vez mais o ensinamento de Jesus. Sim. A fé é a mãe da esperança, né? E da caridade, né? Tá aí. Exatamente. A fé com obra. É isso aí. Por isso que Kardec, essa frase é fantástica, né? Fora da caridade não há salvação. Né? É porque no exercício da minha fé, no exercício da minha ligação com Deus, mesmo que às vezes, e é importante dizer isso, né? Tem gente que fala assim, eu não acredito em Deus, eu acredito numa força, enfim, no universo, e beleza, mas esse indivíduo, se ele trabalha pela caridade, de novo, não simplesmente pela esmola, mas por estender a mão ao próximo, por respeitar o próximo, por amar a sua família, por se dedicar, enfim, à sociedade a que ele faz parte. Quando ele faz isso, mesmo que ele diga não acreditar em Deus, tudo que ele está fazendo não só acredito em Deus, como obro pela graça dele. Quer dizer, faço a vontade dele. Né? É isso que a gente faz. Né? E é uma modificação muito grande dentro de nós quando a gente faz e pratica, né, essa obra, nessa caridade, né? Que nada mais é que o amor em movimento. Né? Isso, caridade é o amor em movimento. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico, né? E quando a gente associa essa fé, que a gente tem essa ligação a Deus naquilo que a gente faz, o nosso exercício ele se torna muito mais forte, muito mais grandioso, se é que dá para falar assim. Né? É verdade. Bem, estamos aí com um tempinho, né? Eu acho que bem proveitoso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Marcos? Sim, só lembrando, tá aberto? Tá, né? Tá. Na evangelização, desde quando a gente começou lá atrás, né? Há pouco tempo atrás, a gente sempre cantava para umas crianças uma música, a letra era assim, fé, 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 do grãozinho de mostarda, tem que ser raciocinada. Então, uma coisa que a gente tem que passar desde cedo. Oi? Bacana, né? Tem que passar. Não, então, mas na evangelização a gente sempre passou isso para as crianças. E quando falava assim, faz a prece, aí eles vinham com o Pai Nosso, assim, nada contra Pai Nosso, mas faz a prece do coração, mostra o seu sentimento. Isso é fé. Né? Porque você decorar uma oração, né, nós já falamos várias vezes, meu pai uma vez falou assim, não, o Pai Nosso tem 40 segundos. Né, se você falar devagar, até cronometrou. E o que a gente sente? Né? Então eu pedi para ele, faz a prece do coração. Quando a gente faz o culto do Evangelho lá, João Pedro faz a prece. E ele não sabe fazer o Pai Nosso. E eu não fiz questão nenhuma de ensiná-lo, ainda. Né? Primeiro, eu acho que ele tem que aprender o que é fé e o que é uma prece. Depois ele vai, no tempo dele, ele vai aprender o Pai Nosso. Mas desde cedo a gente tem que passar isso. Essa fé tem que ser assim, raciocinada mesmo. É isso que vai nos diferenciar e nos tornar melhores. É uma música do Gilberto Gil que eu gosto muito, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Eu acho que é por aí, né? Pois com é. certeza.
né? Com certeza. Eu acho Maravilha. que a gente conseguiu, eu acho, né, que a gente conseguiu passar um pouco, né, dar um pouco de aconchego, né, de carinho, né, aos que estão nesse momento, né, em vias de perder a fé, por conta de tantos adversos, de coisas que a gente não tem como mensurar, nem como administrar, porque veio atropelando a tudo e a todos, de forma invisível, sem cara, sem rosto, e a gente não tem nem como, no momento, como atacá-lo, apesar de muitos estudos, e a gente tem fé que os cientistas, tendo base de estudo, encontrarão a vacina para combater esse vírus, né? Sim, com certeza. E vão, né? No seu momento, a gente precisa aprender muita coisa. Né? A gente precisa aprender muita coisa. Eu estava um pouco mais cedo conversando com uma amiga que está morando no Canadá e ela ficou abismada quando eu disse que no Rio de Janeiro foi necessário um decreto para usar a máscara e ainda assim algumas pessoas Usam debaixo do assim, pescoço, não usam? né, eu até brinco dizendo que não, tá segurando a papada aqui para poder ficar firme, né? Eu ri com o Marcos essa semana que ele disse que parecia que as pessoas estavam com cachumba. É verdade, é verdade. E ela falou assim, não, aqui eu falei, pois é, a gente precisa, né? Lá precisa aprender outra coisa. Aqui a gente precisa ainda respeitar muito o próximo. As pessoas não entendem que não respeitar algo assim é desrespeitar a todos, todos, absolutamente todos. Ah, eu não confio, não se trata de política, se trata de respeito ao próximo. E não tem como, né? E por que isso é tão importante? Porque não há como, já deixava isso claro, né? Não há como amar a Deus sem amar o próximo. Então, se eu quero dizer, eu confio em Deus, eu respeito Deus, eu amo a Deus, eu tenho que em primeiro lugar, aprender a amar o próximo. E amar o próximo, respeitar o próximo, também é um exercício de fé. Eu escutei essa semana uma frase do pastor Caio, que ele dizia que era amar a Deus no próximo. Isso é bom. Isso é muito bom. Muito bom. Fantástico. Sim, gente. É como se a gente deixasse carimbado, né? Falar assim, ó, eu amo Deus. Né? No Isso próximo, aí. a gente carimbasse Isso o aí. próximo com amor a Deus, né? Muito É bom, isso muito aí. bom. Eu gostei muito dessa frase dele. Bem, gente, vamos finalizar, né? Eu gostei muito. Obrigada aí, Alexandre. Imagina. Muito obrigada mesmo. Grande prazer. Me ajudou sobremaneira, porque eu não conseguiria, de forma alguma, sozinha, estar levando esse bate-papo assim, da maneira que a gente levou, tão leve, tão gratificante, com muitas emoções, né? E esclarecimento muito importante. Eu acho que, de alguma maneira, a gente tocou o coração, né? E nos tocou também, né? Com certeza. Quem faz a prece? Agora é aquela hora que ele vai falar assim, opa. Verdade. Então, já que eu fiz o comentário, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer, até aproveitando toda a emoção que nos tomou, que nós possamos unir nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades, nossas paixões, nossas saudades, que tudo isso possa ser unido e elevado a Deus, para que através do amor dele por nós,
e da nossa fé nele, nós possamos equilibrar todos esses sentimentos, confiando na providência divina e na vontade de nosso Pai que se manifesta de tantas formas. E que assim possamos dizer: Pai amado, Mestre Jesus, queridos irmãos, queridos espíritos protetores, nós somos muito gratos por tudo aquilo que nos tem feito. Apesar da saudade por alguns, apesar da dificuldade por outros, nós agradecemos, pois sabemos que tudo isso que acontece, aconteceu e tudo o que irá acontecer é certamente para o nosso melhor. Que nossos irmãos que estão desencarnando, que nossos irmãos que estão enfermos, possam sentir a vibração que emanamos de nosso amor nesse momento. E que esse amor, não apenas o nosso, mas de nosso Pai, possa nos envolver a todos, nos dando assim a alegria íntima da nossa certeza, pelo amor e pela justiça de nosso Pai. Que nossos irmãos possam nos acompanhar a cada dia, nos intuindo no melhor entendimento do ensinamento de nosso Mestre Jesus. E que assim a vontade de nosso Pai se faça presente em nossa vida. Que assim seja. E, como disse Chico, isso também passa. Passa, com certeza. Com certeza. Boa noite a todos, obrigada. Também, mais uma vez, Alexandre, obrigada. Marcos, Andréia, Cláudio, que esteve aí. Várias pessoas entraram aqui, o nosso muito obrigada. E que segunda-feira que vem tenhamos outra palestra, ou outro estudo, por assim dizer, né? Não é uma palestra, para que a gente possa levar o nosso trabalho da Casa de Francisco de Paula adiante. Marcos, vai finalizar? Tranquilo, até a próxima semana. Estaremos juntos. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Obrigada pelo convite. Valeu, um abraço a todos.